Ô, Raíza, eu quero saber de fofoca, Raíza. Me ajuda, eu não quero. Chega desse Agora negócio. sim, vamos falar. Agora sim. Olha, rapaziada. Isso aí era tudo café com leite, tá? Agora vem a parte que eu me interessa. Agora que eu quero saber. Raíza, o que tá acontecendo nos bastidores do mais querido entre BAP e José Boto? Quero informações, falando sério agora aqui, galera. Tá dando ruim lá no bastidor do Flamengo. A Raíza tem informações com bastidores que só ela sabe. Fala, Raíza. Que loucura, né, Elan? O Flamengo faz uma boa campanha ali na Copa do Mundo dos Clubes, cai para um Bayern de Munique. No dia seguinte começam as confusões. Nos dias seguintes o Flamengo vai lá e entra em crise. E é isso. A palavra para definir os bastidores do Flamengo neste momento é crise. Com até o José Boto pensando em pedir demissão, o BAP super desconfortável com a situação. Vou contextualizar aqui para a galera, né? Porque tem algumas situações que a gente pode trazer para vocês envolvendo o José Boto, que é o diretor técnico do Flamengo, que aconteceu de ontem para hoje. O Flamengo tinha uma negociação fechada, né? O Mickey Johnston, atacante que estava num time lá no West Bromwich, na segunda divisão do futebol inglês. O Flamengo contratou esse jogador, acertou tudo, emitiu passagem, tudo fechado para ele chegar no Flamengo já nessa terça-feira, né? Já havia até previsão para ele ser relacionado para o jogo contra o São Paulo no final de semana, mas diante da pressão interna e externa, pessoas da política do Flamengo que ajudaram na eleição do BAP, aliados do presidente, fizeram muita pressão contra essa contratação e o BAP vetou a contratação do Mickey Johnston. O Flamengo, inclusive, já informou para o jogador que ficou muito desconfortável, ele já estava com mala pronta, tudo pronto para embarcar hoje e chegar no Rio de Janeiro nessa terça-feira. A negociação caiu, a situação expôs ainda mais o José Boto, né, que havia sido exposto também, principalmente internamente, após uma confusão ali com o jornalista Mauro César, né? O Mauro não divulgou o nome do dirigente com quem ele conversou em relação ao Pedro, numa conversa até um pouco desrespeitosa em relação ao Pedro, dizendo que gostaria de contratar um outro atacante, mas com o Pedro ali seria difícil, que tinha que chegar a proposta, que negociaria o Pedro por cerca de 15 milhões de euros, enfim. A verdade é a seguinte: por mais que o Mauro César não tenha, né, trazido publicamente o nome do dirigente, etc., internamente, jogadores, pessoas do dia a dia do Ninho do Urubu apontam o José Boto como ex-dirigente. Aí, vocês já sabem, mais um grande desconforto foi causado, né, com o staff do Pedro, com jogadores, tem muitos jogadores também chateados com o José Boto, e a situação do dirigente, ela é desconfortável. Teve mais esse episódio do Mike Johnston, e aí o José Boto questionou o seguinte: eu tenho ou não tenho autonomia para tomar as decisões? Ele quer conversar com o BAP, o Luiz Eduardo Batista, que é o presidente do Flamengo, para entender qual será o cenário daqui para frente. Antes de entrar aqui no ar, no programa, Elan, eu conversei com uma pessoa dali do dia a dia do Ninho do Urubu, e essa pessoa me disse o seguinte: Raiz, a gente está aqui trabalhando para amenizar essa crise, para mudar esse foco rápido, mas parece que o Boto, nesse momento, ele quis ir para o embate, ele quis ir para a guerra com o presidente, né? Então, infelizmente, essa situação ela vai se estender. A previsão de uma conversa entre os dois, ou pelo menos é o desejo do Boto, que aconteça nesta terça-feira. Há outras situações em andamento, por exemplo, a negociação com o Carrascal, né, o Boto quem está liderando tudo isso. Tem uma negociação envolvendo a ida do Vitor Hugo para o Famalicão, um time português também. Tudo isso, neste momento, paralisado por conta desta situação envolvendo José Boto e o BAP e todo o departamento de futebol do Flamengo. Ilan, a situação na Gávea está realmente complicada, pressão política. Eu tenho informação de alguns aliados do BAP, já até apresentaram para ele nomes, sugestões de novos diretores de futebol que possam ser contactados caso o José Boto realmente saia do Flamengo, Elan.
Rapaz, o Flamengo impressionante, né? Não consegue ficar 6 meses sem crise, né? Impressionante. 6 meses, 6 dias, né? Passa 3 semanas e arruma alguma coisa. Mas assim, eu vou ser bem sincero, eu não esperava essa reação do Boto, tá? A maneira como o Boto vinha se mostrando antes disso parecia muito mais passivo do que realmente esse cara do embate, né, de querer provar o seu trabalho. E assim, eu não tô aqui discutindo se a contratação seria uma boa, se a venda do Pedro seria interessante, não é esse o ponto onde eu vou chegar, mas isso é o que eu esperava do Boto. Eu acho que qualquer diretor de futebol tem que ter convicção no que está fazendo. E eu acho que a partir do momento que o Boto, se tivesse uma contratação dele vetada, sem mais nem menos pelo presidente, eu esperava que ele fosse atrás. Que ele se revoltasse e quisesse entender o porquê que não há confiança no trabalho dele. Porque ele foi contratado para isso. Então, se o presidente não confia mais e não está disposto a ouvir as contratações, a deixar com que o Boto faça o trabalho dele, porque o Boto até agora tem uma contratação dele, que é o Juninho. O Danilo já estava em negociação e o Jorginho já estava em negociação há muito tempo. Então, a contratação que a gente tem para se basear o que é o trabalho do Boto é o Juninho. Então, qual é? O que eu esperava do trabalho dele? Eu não posso dizer, porque eu não vi o trabalho do José Boto. Eu não vi a montagem de elenco que ele é tão conhecido por fazer. Então, o mínimo que eu esperava era convicção. Ele ir atrás do BAP e falar, por que não há confiança no meu trabalho? Para que eu possa fazer. E se não tem confiança, que não seja ele a fazer. Porque isso é um trabalho que precisa de decisões. Quem toma decisões precisa ter convicção no que está fazendo e é assim que você monta ou desmonta um elenco. O Marcos Braz, por mais que houvessem diversas críticas das pessoas que não gostavam do trabalho dele, ele era um cara de convicção. Ele era um diretor que fazia aquilo que bem entendia e tomava as decisões por mais difíceis que elas fossem. Então, para mim, isso faz diferença. Ele mostrar preocupação em ter o trabalho focado, em ter o trabalho que seja de grande importância para ele, que ele fala, eu quero esse jogador, eu quero montar esse elenco, eu quero gastar X nesse jogador. Caso ele não seja acatado, não há motivo para ele estar ali. Então, a vontade dele de sentar e conversar com o BAP demonstra uma posição que eu não tinha visto do Boto antes, que era uma posição passiva. Era uma posição de um diretor de futebol em que as informações em volta dele vazavam e ele não se comunicava. E ele não falava qual era a real intenção dele. Agora, a gente está vendo realmente aquilo que importa para ele. Então, não existe essa discussão para mim de se a contratação era ruim ou boa. Até porque a decisão deveria ter sido... Ela tinha que ser tomada. A decisão de contratar ou não tem que ser tomada. Se a gente vai avaliar aqui se as consequências foram positivas ou negativas, a gente vê isso depois. Mas alguém tem que ter convicção para montar um elenco, para trazer contratações, porque não é porque o Mike Johnson, que não é um jogador muito conhecido, que é válido ele recuar mediante a pressão da torcida. A torcida sempre vai tanto concordar quanto discordar de qualquer decisão que seja tomada. Agora, aquilo que é... A argumentação, Joãozinho, para ajudar aí na tua análise, a argumentação das pessoas que eram contra, né, pessoas ligadas ao BAP que se posicionaram contra a contratação desse jogador, foi a seguinte: não é momento do Flamengo fazer esse tipo de aposta, né? O Flamengo precisa trazer, neste momento, jogadores mais prontos, mais consolidados para jogar, não para compor elenco, né? Que depois que você contrata esse tipo de jogador que chega para jogar, é que você contrata essas apostas, né? E aí os argumentos eram o seguinte: ele vai custar 5 milhões de libras e a contratação que o Boto fez nesse sentido de aposta no início do ano, que foi o Juninho, ela não deu certo. Então o Flamengo entendia que neste momento não cabia, né? O Flamengo, que eu digo, pessoas ligadas ao BAP, não cabia neste momento o Flamengo gastar mais 5 milhões de libras, tinha gastado cerca de 6 milhões de euros no Juninho, em trazer mais uma aposta para o ataque. E se fosse para fazer uma contratação para o ataque neste momento, teria que ser um jogador já consolidado, que chegasse não com status de aposta, mas que chegasse para jogar, uma vez que o Juninho veio e neste momento ele não é útil ao elenco do Flamengo, ao time do Felipe Luiz em si. Além disso, contestaram exatamente essa questão, os valores e a idade, né? Para ser tratado como aposta, um jogador de 26 anos por 5 milhões de libras, no entendimento dessas pessoas, era um valor muito alto.
O BAP, inclusive, na campanha dele, ele deixou claro que não iria se intrometer nas decisões do departamento de futebol, que o poder que ele teria seria o poder de veto, que ele não ia se intrometer, mas claro, ele que tem a caneta, se ele fosse fazer algo, seria a questão do veto, e foi o que acabou acontecendo, né? Ele decidiu pelo veto em relação a essa contratação, o que não agradou ao Boto. Vale destacar aqui o histórico recente, com a situação que eu citei aqui, de toda a questão envolvendo Pedro, que trouxe muitos transtornos para o departamento de futebol, para o BAP, inclusive, né? Tem a condução também do caso do Gerson, algumas situações que aconteceram no Mundial de Clubes. O Boto, ele deu várias entrevistas para veículos de fora do Brasil, veículos internacionais. Isso não pegou bem internamente no Flamengo, isso foi motivo de críticas, inclusive de aliados do presidente, diretamente para o presidente, essa postura. E uma dessas entrevistas, inclusive, ele foi questionado se ele gostaria de ter, qual jogador da Juventus ele gostaria de ter no Flamengo, e ele citou o Vlahovic, né, o atacante, que inclusive era o atacante que deixava o Pedro no banco na época da Fiorentina. Aquilo ali também causou um desconforto internamente. Tem o tema das renovações, né? Ele está lidando com renovações do Pedro, renovações do Arrascaeta, teve a situação do Gerson, que foi renovação, e posteriormente essa situação de negociação. Então tudo isso foi colocado numa balança de forma negativa neste momento para esse veto em relação ao Mike Johnston, né? E causou toda essa ebulição, essa explosão, mas essas faíscas elas já estavam surgindo ao longo dos últimos tempos e se intensificaram nos últimos dias com a questão lá da exposição, da situação do Pedro, e aí essa negociação vazada e toda a repercussão internamente. Então, assim, aí mais cedo, depois de tudo que aconteceu em relação ao Mike Johnston, eu conversei com uma pessoa do Flamengo e essa pessoa me disse o seguinte: olha, a gente tá precisando de bola, a gente tá precisando jogar, a gente tá precisando para poder mudar o foco, ou de algum fato, né? O jogo é só amanhã, pelo amor de Deus. Essa pessoa falou assim: vamos ver se a gente, sei lá, vamos tentar ver com o pessoal da comunicação, do futebol, para ver se não abre um treino aí, se coloca uma entrevista coletiva, porque a gente tá precisando mudar o foco. Até aí tudo bem. Aí chega agora de tarde, né? O Boto confidencia algumas pessoas que está pensando em pedir demissão, que quer conversar com o BAP e entender. Mas tem um outro ponto também, tá? A negociação envolvendo o Vitor Hugo, ela é uma negociação muito contestada internamente também. Inclusive, mais cedo, eu falei com o pessoal lá em Portugal, o Famalicão já esperava ter os documentos do Vitor Hugo e os documentos ainda não chegaram. Tá? E ao longo dessa última noite, essa negociação ela foi muito contestada. Como é que é essa negociação envolvendo o Vitor Hugo? O Flamengo cedeu o Vitor Hugo para o Famalicão, né, de graça, em troca de manter 50%. E o Vitor Hugo era tido como uma boa promessa do Flamengo. Ele estava emprestado lá na Turquia, jogou lá, teve minutagem, enfim, chegou a ser utilizado no Flamengo pelo Sampaoli. Então, além dessa negociação envolvendo o Mike Johnston, essa negociação envolvendo o Vitor Hugo, ela também está sendo muito contestada internamente. Há gente que tema que essa negociação caia. Eu mais cedo falei com o pessoal de Portugal e eles me disseram o seguinte: Raíssa, a gente estava esperando a documentação, até agora a documentação não chegou. Pode ser que o Flamengo dê para trás, mas se o Flamengo der esse passo para trás, vai pegar muito mal aqui dentro. Porque aqui dentro de Portugal, porque a negociação ela já foi toda fechada e foi negociada toda diretamente com o Boto. Então, afinal de contas, ele manda ou ele não manda no futebol do Flamengo? Isso foi um questionamento feito a mim por uma pessoa lá de Portugal que está ciente de toda essa negociação envolvendo o Vitor Hugo e o Famalicão. Veremos as cenas dos próximos capítulos. Como eu falei para vocês, o Boto confidenciou algumas pessoas que quer conversar com o BAP, entender como está, que pé está a situação dele neste momento, se ele vai ou se ele não vai seguir como diretor esportivo do Flamengo. Bom, eu acho que a resposta sobre se ele manda ou não manda no futebol do Flamengo talvez seja
ele mandava, agora já não manda tanto assim. Me parece que a coisa está indo por esse caminho, está sendo esvaziado, né? Eu acho que o Boto, acho que o rei já está perdendo um pouquinho da majestade lá, ele está sentindo isso, por isso ele quer conversar, talvez seja isso o motivo pelo qual ele quer conversar, porque, né, tá naquela frigideirinha de fritura, né, aquele óleo, aquele azeitezinho português, sabe? Aquele azeite virgem português. Tem vaga lá no Botafogo pro Boto? Ele é amigo lá do Ancelotti Júnior, não? Não é amigo do Ancelotti Júnior, não. Deixa o Botafogo da maneira que tá e o Boto lidar com as situações envolvendo o Flamengo. Mas eu quero observar também sobre a ótica do Felipe Luiz. Isso que eu ia falar, mas pode perguntar porque você. Isso tem algumas questões aí. O Felipe Luiz, por exemplo, falou que não ia contar com o Alcaraz, que foi vendido, porque não fazia parte do modelo de jogo do treinador do Flamengo. Então o Boto, quando traz um jogador, está para trazer um jogador que vem da segunda divisão inglesa, muito provavelmente ele conversou com o treinador, porque o treinador tem tanta moral para fazer o Flamengo vender um jogador no qual foi investido muito dinheiro, né? Primeiro empréstimo, depois venda. Então o diretor de futebol, olha a foto ali, tem que conversar com o Felipe Luiz também para trazer um jogador. Então, além da questão envolvendo o diretor de futebol, tem que perguntar também como está o Felipe Luiz e como ele está observando todo esse cenário, porque ele já pode ter se preparado para absorver o jogador no grupo, e, de repente, independentemente da qualidade do jogador, ele não vai ter mais o atleta porque o presidente se meteu com o diretor de futebol e vetou a negociação. E, no final das contas, isso estoura no campo. É o treinador que tem que lidar com o elenco. Então, eu gostaria muito, assim, a curiosidade mesmo de saber como o Felipe Luiz vai lidar com isso. O Felipe, inclusive, é bom destacar aqui, né? O Felipe é muito próximo do José Boto. Muita gente no interno do Flamengo coloca assim, a continuidade do trabalho do Felipe Luiz na conta do José Boto. E realmente está na conta do Boto. E o Felipe é grato ao Boto por isso. No início do ano, inclusive, o Felipe rasgou elogios ao José Boto. O que acontece? O Felipe Luiz não era o treinador dessa gestão. Teve um processo eleitoral no Flamengo, a gestão foi eleita, o Felipe acabou ganhando a Copa do Brasil ali na reta final do ano, cruzando com a eleição. E o BAP deixou claro que quem iria escolher o novo treinador era o diretor de futebol escolhido por ele. Então, se o Boto decidisse que o Felipe não continuaria, o Felipe não iria continuar. Tá? O Boto decidiu pela continuidade do Felipe Luiz, eles acabaram criando uma boa amizade, inclusive, mas assim, até mesmo a situação do Felipe Luiz, ela deu uma estremecida também, justamente por essa aproximação com o Boto, por ser tão próximo assim do Boto. Então, até mesmo a situação do Felipe Luiz, ela deu uma estremecida quando a situação do José Boto estremeceu. Obviamente que bem menos do que a situação do Boto. A situação do Boto, ela realmente está muito complicada. Tem jogadores no elenco, tem um jogador no elenco, inclusive, o pessoal, que não olha nem na cara do Boto. Isso está acontecendo. Que tem um jogador do elenco que nem olha na cara do diretor de futebol, tá? Então, assim, isso acaba tendo um resquício no Felipe, que é um cara que sempre foi muito próximo do Boto. Aí é o momento da habilidade das pessoas de cima também lidarem com toda essa situação. Mas as contratações, etc., o Felipe e o Boto sempre deixaram muito claro que eles debatiam muito e estavam sempre em comum acordo. O Raíza, você já explicou que o Felipe tem essa gratidão ao Boto pelas razões já expostas, né? De que o Boto, inclusive, bancou a continuidade do Felipe nesse ano, já com uma nova gestão. Quero te perguntar o seguinte, o Boto conversa hoje com o BAP, eles tentam ali alinhar algumas coisas, e aí o BAP fala o seguinte, quer saber? Eu vou perguntar o que o comandante do futebol, o treinador, acha. Aí ele chama o Felipe Luiz, sem o Boto presente, e fala, Felipe, o que você acha? Continuamos com o Boto ou não? O que ele vai responder, Raíza? Eu acho que o BAP não vai fazer isso. Mas se o Felipe for chamado a opinar... Ele não faz isso. Porque o Felipe tem que ter opinião, né? Não faz. Mas ele não vai opinar, não vai ser chamado a opinar? Não vai ser chamado a opinar. Pelo presidente, o Felipe Luiz não será chamado a opinar. E se fosse chamado? O que diria o Felipe hoje? E se fosse, eu acho que o Felipe, né, pela pessoa que é o Felipe, eu acho que ele ia retribuir a gratidão que ele tem ao Boto por ter sido mantido no cargo, e ele diria para manter o Boto no cargo. Tá bom. Mesmo ele tendo ficado meio estranhado com a história lá, porque o Felipe ficou irritado, né?
com o negócio do vazamento lá, ou com a suposta, com essa versão em relação ao Pedro, que o Flamengo não queria mais ele, de que estava disponível. Todo mundo ficou, né? Porque foi uma exposição grande. Mas o Felipe releva. O Felipe, neste momento, eu entendo que releva sim. Ilan é um cara que é muito próximo ao Boto. Eles já foram mais próximos, essa é a verdade, tá? Mas continua sendo um cara próximo. E ele é um cara que tem muita gratidão pelo Boto. E o Boto, acho que indo para outro clube, não duvido que tentaria levar o Felipe Luiz, não, viu? Legal, legal. Tem superchat aí, Pito? Se tiver, bota aí na tela pra mim, deixa eu ver o superchat. Galera, fortalece, tá? Larga o like aí. Você não se inscreveu no canal da Placar Aberto, da Placar até hoje, pra acompanhar sempre aqui o Placar Aberto, a Opinião Placar, tá errado, né, se você não se inscreveu. Dá essa moral pra gente aí, pra você sempre ser notificado dos nossos conteúdos. Olha aqui o Transformers falando o seguinte, rapaz, por que os influenciadores do Flamengo estão com tanta raiva do Boto? Eu nunca vi tanta união na flapuração. Pra o quê? Pra fritar alguém. Abre o olho, torcida do Fla. Efeito manada é perigoso. Rapaz, o cara trouxe aqui pra dentro aqui uma coisa, né? A gente tá de trazendo informação, não tá defendendo lado nenhum. Pelo menos aqui na Placar a gente tá trazendo informação, defendendo lado nenhum.